8 filmes de terror mais esperados em 2024 com Otávio Gá e Play. Olá, terroseiros anciantes, olá, terroseiras anciantas. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. E hoje, 2023 já tá no finalzinho e conforme a nossa tradição anual, tô lançando aqui as listas do que vai vir por aí no próximo ano que tá chegando. Já estão no ar as listas de mais esperados de ação, a de aventura, que eu chamo de alucinantes, a de super-heróis e a de animações. Ficou faltando agora a de terror. As de terror, no caso, porque uma delas é a de filmes mais inesperados que podem surpreender. Aqueles que não são necessariamente continuações, nem remakes, reboots, nem tão conhecidos assim para serem esperados. Então, se tem algum filme aí que você ouviu falar e não tiver por aqui, é provavelmente por isso. Mas esses inesperados vão ficar para depois, porque por enquanto é a vez de destacar os 8 filmes de terror mais esperados do que recesso de Natal e Ano Novo. Como sempre, vale lembrar rapidinho, as datas e informações que eu vou mencionar podem mudar de um dia para o outro e a nossa lista vai seguir por ordem de prévia de lançamento. Então, Tranquilo, Otávio. Em 2018, quando o nosso querido e bem-humorado John Krasinski surpreendeu geral com o terror Um Lugar Silencioso, a gente saiu do cinema com a sensação de que a ideia Muito bom Lugar Silencioso, hein? Quem não assistiu ainda, buscando. daquele filme de um futuro pós-apocalíptico dominado por monstros carniceiros cegos que se movem a partir dos sons era tão boa que tinha tudo para render um cabogilhão de continuações e expansões desse universo. Dito e feito, em 2021, Um Lugar Silencioso Parte 2 acendeu a promessa da franquia e, melhor, de uma franquia eficiente, já que o negócio, se não manteve o mesmo nível do primeiro, no mínimo chegou perto. E agora, em 2024... Concordo. Assim, eu gosto bastante do primeiro, né? Eu não gosto do segundo tanto como eu gosto do primeiro, mas foi isso que o Otávio acabou de falar. Assim, se ele não tá no nível, ele chega próximo, assim. Gosto muito. O início dele é fabuloso aqui. Aquela sequência inicial, né, que é mostrando o dia, né, que aconteceu a chegada dos aliens lá, o que seja. É espetacular, espetacular, assim. O John Krasinski é de fato, assim, uma das grandes surpresas que eu tive recentemente, né, e eu lembro que, assim, quando saiu o Lugar Silencioso, estava na época que eu estava vendo The Office pela primeira vez, e assim, eu não passava pela minha cabeça que o John Krasinski seria diretor, né, e assim, quando foi assistir o Lugar Silencioso, já com essa consciência, né, de ser ele por trás das câmeras, eu lembro que, assim, eu estava achando que, pô, não levei tanta fé, não acreditei de fato. E fui surpreendido, assim. Lugar Silencioso, maneiro. Franquia maneira. Vamos acessar esse mundo pela terceira vez com Um Lugar Silencioso, dia 1. Pois é, como o nome sugere, a gente agora volta ao passado para testemunhar como tudo começou. A gente já teve uma amostra grátis desse acontecimento no filme 2, mas agora esse terceiro Exato. Gente, essa cena é maravilhosa. vai se concentrar inteiramente nisso. Porém, essa frequência tem duas novidades. Primeiro, que a classificação mais adequada para esse projeto é spin-off. Isso quer dizer que, enquanto o filme estiver lá revelando mais detalhes da chegada dos alienígenas na Terra e o colapso da civilização humana, a gente vai acompanhar um novo grupo de personagens passando por seus perrengues específicos e lidando de sua forma específica com as ameaças. Provavelmente a gente deve conhecer o pessoal que foi parar lá naquela ilha do filme 2, já que está confirmado aqui o onipresente Digimon Rousseau, cujo personagem a gente conheceu na tal ilha. Além dele, quem também vai... Assim, de certa forma, né, aproveitar que o Otávio tá passando pelo enredo, eu acho que o Lugar Silencioso funciona tão bem, porque, assim, ele parte de uma premissa interessante, né, que é esse lance de você tratar de um ambiente que não pode ter o som e tal, né, e como o John Krasinski, ele consegue, de certa forma, assim, trazer uma certa frontalidade do terror e consegue, tipo assim, incorporar formalmente seu filme para criar essa tensão ao não ter som, sabe, assim, e não é literalmente da criatividade de gadgets, sabe, visual, assim, do filme que algumas pessoas costumam elogiar tanto, assim, eu acho que é realmente, assim, formalmente, sabe, ele é um filme que consegue muito bem manter essa tensão constante, né, assim, com um trabalho sonoro também muito específico, né. A minha experiência vendo o Lugar Silencioso primeiro no cinema foi maravilhosa, assim, foi fenomenal, foi fenomenal. vai dar as caras por aqui é Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Dennis Cara, Lupita Nyong'o maravilhosa, Alex Wolff também.
O'Hare. Já a segunda novidade é que esse capítulo não vai ser dirigido pelo John Krasinski dos dois primeiros, mas por Michael Sarnowski, do interessante Peg. Inclusive, essa informação me animou legal, porque eu gostei muito desse Peg. Agora, se você curte muito esse... Eu achei esse Pig mais ou menos, assim, cara. Não sou tão fã, não. Lá com o Nicolas Cage. Bom, vai. universo e não tá se aguentando, karma que a espera ainda vai durar alguns meses, já que Um Lugar Silencioso, dia 1, tá previsto para chegar aos cinemas brasileiros em 27 de junho de 2024. Já faz muito tempo que eu ensino as pessoas de Não, graça a pô. ganhar dinheiro por internet. Pô, Daniel Peninha é sacanagem, cara. 10 mil. Absolutamente ninguém pediu por um remake estadunidense de Speak No Evil, ou Não Fale o Mal, apenas 2 anos após o original dinamarquês barra Já vai ter esse filme de novo? Já Já vai ter esse filme de novo. que vai sair, a curiosidade é grande para ver o que é que vai sair disso aí. Pelo menos eu tô curioso. Não Fale o E foi agora o filme, mano. Mal de 2022 foi uma surpresa e tanto ao nos apresentar uma família dinamarquesa que vai passar férias na Itália e faz amizade com a família holandesa. Porém, à medida que a relação Eu não gosto tanto assim de Speak No Evil, não. Assim, acho que tem algumas coisas interessantes e tal, mas eu particularmente não sou muito fã do filme. Na época que ele lançou, ele foi vendido aí como filme, um dos filmes mais aterrorizantes dos últimos anos, sei lá o quê, sei lá o quê. E de certa forma, assim, eu acho que ele é eficaz em construir um clima estranho, de certa forma, sabe? Um ambiente muito estranho no filme, essa desconfiança e tal, do que vai acontecer. É, Mas eu acho que sempre parte de uma violência meio gratuita, sabe? Ainda mais no final, assim. Eu acho que um filme não um pouco baixo, né? Mas um filme que tenta jogar meio sujo pra mim, assim, no sentido de que ele parece, ao mesmo tempo que ele não assume completamente esse terror dele, ele tenta, tipo, buscar muito espectador a partir de cenas muito específicas que possam ter essa violência muito mais potencializada, sabe? Mas que no final, assim, fica muito mais na amostra do que, de fato, um funcionamento pro filme como um todo. Não sei se eu consegui exemplificar tão bem, assim. Mas não sou muito fã, não sou muito fã, assim. E além que a trama, tá? Eu não quero falar a trama, exatamente o roteiro disso, mas assim, pô, é uma história chata também, né? De descrença chata em alguns momentos, assim, pra mim. Por mais que eu tive uma compreensão dele muito além do que a situação daquela família não está percebendo alguma coisa de errado. Mas é uma trama meio chata, assim, pra mim também. entre as duas famílias evolui e eles vão desenvolvendo mais intimidade, os dinamarqueses percebem que tem alguma coisa errada que não tá certa com os amiguinhos novos lá. Assim, acabam se vendo no meio de um choque cultural da boba, um monte de dúvidas e mistérios que eu prefiro não revelar demais para evitar spoilers. Essa é a trama do original, mas esse remake não deve fugir muito disso não. Talvez pelo fato do Gente, mas cara, eu não tô acreditando, cara. O filme lançou tem 2 anos, mano. Já vai ter o remake. Estados Unidos ser um país continental com uma certa pluralidade de costumes já lá dentro, esse novo roteiro dispensa a internacionalidade e se passa inteiramente no Estados Unidos. Ou talvez não, já que boa parte das filmagens foram feitas na Croácia. Bom, fato é que o que motiva essa produção da Blumhouse é apresentar essa história para estadunidenses que não gostam de ler legenda. E olha que o original é muito falado em inglês, só é falado em outras línguas. É exatamente isso que o Otávio falou, assim, perfeito. Exatamente isso. É feito para norte-americano que consegue ler uma legenda. Mano. Pô, eu tô incrédulo, mano. Isso já vai ter um remake. Os personagens querem manter a conversa privada. Ah, tá, claro, o propósito do remake também é o apelo comercial e para isso vai contar com carinhas famosas de Hollywoodsons. James McAvoy e Mackenzie Davis devem ser o casal protagonista. O James McAvoy, ele tá numa sequência de fazer filmes horrorosos. Porra, acho que desde que eu me conheço como gente, o James McAvoy começou a fazer uma merda atrás da outra, tá? Assim, sequência. Enquanto isso, a direção vai trazer James Watkins, de A Mulher de Preto. Ano passado batido que ele fez o Fragmentado, tem pouco tempo. Então, tira o Fragmentado da lista, que eu gosto muito. E Sem Saída. Tem uma cabojada de filme com esse nome, mas esse Sem Saída aí é bom. Eu não vi Sem Saída não, cara, né? Mas A Mulher de Preto
Chato. Chato. E tem até relações interessantes com Speak No Evil. Quanto ao resultado disso, se não atrasar, a gente deve conhecer a partir de 8 de agosto, nos cinemas. E 2024 também tá prometendo um filme de Alien, chamado Alien Romulus. Eu sei que muita gente costuma associar a franquia Alien mais à ficção científica do que ao Sabia que terror. estaria. No entanto, se a gente olhar lá pro original de 79, fica muito claro que a gênese da franquia tá no horror, na tensão Não. constante, na Total. atmosfera macabra que aquele bicho provoca nos tripulantes da Nostromo. Além disso, Total. Assim, gente, Alien é um filme de terror, assim. Obviamente que ele tá num ambiente de ficção científica e sim, ele permeia também a ficção científica, obviamente, né? Um filme ele não precisa estar centrado somente em um gênero, né? Ele pode ter outros gêneros, mas assim, também não adianta essa visão que pra mim é muito limitada algumas vezes, sabe? De você querer colocar na caixinha o que que é o terror, não, né? E o Alien é terror, sabe? Assim, necessariamente é terror. Inclusive, assim, você começar a discutir o que que é um filme de terror ou não, às vezes as pessoas vão muito pra essa situação limitada que eu disse de achar que o terror é só o que dá medo diretamente, né? E assim, não é o caso. Não é o caso, né? Assim, os filmes de terror podem dar o de sentimento, sabe? Assim, às vezes um pouco de repulsa, sabe? Assim, um mal-estar, de certa forma. Enfim, é um pouco mais complexo, assim, um tema, mas eu acho que nem o Alien é esse caso, porque o Alien, assim, ele é bem definido mesmo como um filme de terror, até nessa visão mais básica como um todo do senso comum, tá? Mas, assim, não sei se alguém ainda tem dúvida quanto a isso, mas tá aí. um filme pode muito bem se enquadrar em vários gêneros, mas enfim. Alien deu tão certo que Exatamente. Exatamente. como nós entrando em 2024 e antecipando mais uma peleja provocada por um xenomorfo, ou alguns xenomorfos. Só que agora, depois de 2 revivals dirigidos pelo próprio criador da franquia, Ridley Scott, ele vai passar o bastão pro uruguaio Fede Álvares. Inclusive, a ideia para esse novo Alien veio do próprio que apresentou um projetinho bonito. Maneiro, cara. Maneiro. Assim, confesso que eu ainda não vi esse A Morte Demônio dele, assim, Demônio, eu ainda não vi. Né? Eu já vi lá o que é o Homem das Trevas, né? Se eu não me engano. Homem nas Trevas ou das Trevas, enfim. Eu não gosto muito não, tá? Eu não gosto muito não. Mas eu acho que é um diretor interessante, assim. Acho que é um diretor interessante, acho que é um diretor que pode ter algo a mais a mostrar, sabe? Acho que pelo menos sai um pouco de Bonitinho pra diretores, de diretores que estão em um local mais confortável, sabe? Deixa eu ver aqui. Homem nas Trevas, Homem nas Trevas. A ideia para esse novo Alien veio do próprio que apresentou um projetinho bonitinho para a 20th Century Studios. Desta forma, Alien Romulus está sendo dirigido pelo Fede Álvares e foi escrito por ele ao lado do parceiro habitual, o Rodo Sayagüez. E esse roteiro vai contar um causo separado dentro desse universo. E que causo seria esse? Não foi revelado ainda. Mas pescando as pistas por aí, se trata de um spin-off com novos personagens e deve se passar entre Alien, o Oitavo Passageiro, e Aliens, o Resgate, os 2 primeiros capítulos da franquia. Então, para quem estava esperando resposta para todas as questões que Ridley Scott levantou nas frequências Prometheus e Alien Covenant, pode esquecer, não vai ser dessa vez. Mas te falar, tô animado para ver essa história nova, realizada e idealizada por uma iniciativa pessoal de um cineasta que não tinha qualquer vínculo anterior com a franquia. Tem tudo para pelo menos trazer um frescor para essa bagaça. Eu achei maneiro também. Achei maneiro. Foi o que eu disse, assim. Porque eu acho que é tentar enxergar, de certa forma, que, assim, não necessariamente ele é um cineasta que eu olho e fale, caramba, tipo, esse cara, assim, eu vou ficar confiante, ou então, tipo assim, eu tô ansioso. Mas eu acho que já é alguém que, pelo menos, tenta fugir um pouco. É isso, assim, não sei se filmes mais esquemáticos seria o dizer, até porque eu estaria falando que filmes mais frontais de terror não são bons, e isso não é o caso, né? Mas eu acho que é um diretor que pelo menos foge de um lugar comum mesmo, sabe? De um lugar mais básico, que acabam aparecendo em alguns filmes de terror de Hollywood recentemente. Está prevista para estrear no dia 15 de agosto. If you're creating content that toda stands out, hora. you're not looking for just music. You are looking for great music. Gente, pra eu conseguir pagar aqui o YouTube, é só vocês se inscreverem aqui, deixa a curtida, tá? Comenta, vai estar ajudando a gente.
E tem franquia nova surgindo aí, porque ganhou uma continuação, um filme de terror recente. Depois que Sorria chegou de repente, fez mais de 217 milhões nas bilheterias Gosto de Sorrir. Gosto. Filmaço não, mas gosto. contra seu orçamento de 17 milhões apenas. Alguém duvidou que tava ali, ó, o caminho pronto pra nascer essa franquia? Não, o marketing desse filme foi fenomenal, assim, aquele lance da... eu lembro que teve um vídeo que as pessoas estavam no estádio, não sei se foi um jogo de beisebol, ou de futebol americano, e as pessoas ficavam sorrindo, né, tipo, um sorriso macabro, assim, nossa, porra, espetacular, assim, espetacular. Pois então se prepare que Sorria 2 tá vindo aí. E se até eu tô interessado, que ainda não virei um dos maiores fãs dessa história de maldição que faz as vítimas enxergarem assombrações risonhas por todos os lados, até se a si mesmo se, com certeza muitos de vocês devem estar também. No entanto, a trama dessa Se auto... Pengolenga ainda tá no sigilo. Mas uma coisa é certa, o diretor e roteirista Parker Finn, do primeiro filme, tá de volta em ambos os cargos. E prometeu que esse filme aqui vai trazer novidades, já que ele propositalmente deixou algumas pontas soltas e ambíguas no primeiro filme, justamente para completar o serviço numa eventual sequência que agora vai acontecer mesmo. O cara tava confiante. E o mais importante, ele tá decidido a não chover no molhado para conseguir surpreender e assustar os espectadores genuinamente. Assim, Sorria 2 tá sugerindo que não vai ser uma continuação se escorando excessivamente nos méritos do original. Bom, se for o caso, me convenceu ainda mais a dar uma conferida nesse trem, assim mesmo que ele estrear nos cinemas em 17 de outubro, que é a data que está reservada para chegar aqui no Brasil, Zil. Falar alguma coisa mais? Maneiro, assim, o Smile, eu recomendo que assista. É isso, assim, não acho um filmaço de terror, mas eu acho ele interessante, assim, ele tem até a construção de alguns planos, que recaem esses planos que são visualmente, esteticamente mais bonitos e tal, mas eu acho que até que o filme ele controla isso bem, sabe? Ele não cai em um certo virtuosismo dessa forma, sabe? Eu gosto bastante da questão da construção da personagem principal, né? Enfim, até quando ele vai para alguns apelos mais gráficos, eu acho que ele funciona em momentos, né? Assim, eu só acho que o filme, assim, com o passar do tempo, ele vai perdendo força, assim. O último terço dele, de certa forma, eu acho ele bem, bem, bem inferior aos demais. Por mais que eu ainda tenha sentimentos controversos pra quem assistiu o momento mais apoteótico ali graficamente mesmo, assim. Mas enfim, eu acho interessante, tá? Eu acho interessante demais. Tem um cara chamado Damian Leone que criou um palhaço que, como o Pennywise, é capaz de cometer as mais estarrecedoras atrocidades. Com a diferença de que todas as artes do Art são mostradas sem filtro e sem censura. E o bicho é perverso, rapaziada. Por uns 15 anos, o cineasta tentou a todo custo emplacar o personagem como um novo ícone do horror. Eu nunca assisti o Terrifier. Na verdade, eu assisti o segundo filme, assim, durante mais meia hora, cara. Mas, de fato, não é o filme pra mim, assim, cara. Eu não curto mesmo. Por mais que não é nem que eu ache ele ruim, de fato, né? Não acho que é um filme ruim, de fato, até porque eu não terminei de assistir, então não tem como falar se o filme é bom ou não. Mas não é o meu tipo de filme. Definitivamente não é o meu tipo de filme. Assim, porque ele de fato, ele é bem, bem direto, assim, bem frontal nesse lance de você botar a violência, assim, a brutalidade, né, o sangue a todo vapor. Não é o meu tipo de filme. Em coletâneas de curtas, em filmes solos, sempre na base de orçamentos compostos por troco de pinga. Até que finalmente, com Terrifier 2, mesmo com uma bilheteria de apenas 15 milhões, isso foi suficiente para dar lucro ao criador, porque o orçamento foi minúsculo, e 2, e ainda melhor, chamar a atenção de geral, permitindo que Terrifier, ou Aterrorizante, virasse uma franquia que deixasse as pessoas curiosas pelas próximas sequências. Tanto foi assim que em 2020... Eu tenho a sensação que o Terrifier ele faz um sucesso muito maior nos Estados Unidos. De fato, assim, eu não acho que ele é bem comentado aqui, sabe? Eu acho que você pode até conhecer, mas, assim, não é o boca a boca, né? Não é um personagem que entrou no imaginário popular, de certa forma, assim, nem um pouco, assim, nem um pouco. Assim, como dá pra comparar, obviamente, tu fazer uma comparação muito exagerada, tá? Mas, assim, dá pra você pensar, tipo, o Pennywise, sabe? Né? Que realmente, assim, ele se estabelece, o imaginário dele. Agora, o Terrifier, tipo, visualmente mesmo, eu não acho que ele já é reconhecido. Entende? Assim, eu ainda acho que ele funciona em nichos, assim, e eu acho que ele conseguiu um maior reconhecimento nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos.
24, o desgramento vai voltar em Terrifier 3. O filme vai trazer de volta a protagonista Sienna Shaw, além do irmão dela, a sobrevivente deformada do primeiro filme, Victoria Reyes, e David Howard Thornton vai que é repetir a isso? sua perturbadora performance como Art, o palhaço que nem o capeta acha graça. E a trama? Bom, a ver pelo cartaz deve ter alguma relação com o Natal. Fora que Damian Leone disse que Cara, que isso, cara? quer desenvolver melhor a personagem da Victoria Reyes, o que nos leva a crer que ela deva ter uma participação maior e com mais profundidade, né? No entanto, apesar de esperado, Terrifier 3 ainda é um projeto independente que por isso tem um lançamento pequeno. Então, por enquanto, só tem a data de previsão na gringa, que é 25 de outubro. No Brasil vai ser provavelmente aquela coisa, nenhuma distribuidora vai comprar, vai esperar as notícias de Não sei quantas pessoas passaram mal no cinema, O último lançou no Prime. mas pra pilharem de comprar distribuição e lançar o filme por aqui. Tomara que façam isso antes dos piratão começarem. É de fato, assim, isso que o Otávio falou é perfeito, assim. É o filme que é vendido no marketing no sentido de que, ai, as pessoas passaram mal no cinema, né? As pessoas ficaram aterrorizadas, né? As pessoas vomitaram, assim, é exatamente assim, né? A pipocar. Tomar no cu, né? Esse próximo filme aqui é um remake, mas o que faz ele ser muito esperado não é exatamente esse fator, mas sim de qual filme ele é um remake e quem é a pessoa por trás do projeto. Tô falando de Nosferatu, do Robert Eggers, que só tem 3 longas no currículo, mas já fez seu nome e botou moral com a. Gosto bastante do Robert Eggers, assim. Tem essa leva aí, né, que algumas pessoas fazem esse recorte, né? A gente aqui na próxima sessão já fez esse recorte, inclusive temos um episódio que é sobre esses novos diretores agora de terror dos últimos anos, e que tem uma trilogia, entre aspas, né? Tipo assim, tem 3 filmes lançados, que é o Robert Eggers, o Jordan Peele e o Ari Aster. Né? Assim, de fato, o Jordan Peele, ele tá num patamar acima, pra mim. Mas eu gosto muito do Eggers, cara. Gosto muito mesmo, assim. Eu acho a Bruxa fabuloso, assim. Inclusive, eu até reagi ao vídeo do Otávio, nos últimos vídeos aqui do canal, né, sobre os filmes de ação. E lá eu falo que o Mad Max, ele me formou muito, sabe? Assim, ele me ajudou muito a questão de eu me aprofundar mais no cinema, sabe? Foi um filme que me aproximou mais, a questão de gostar de cinema como um todo. E a Bruxa também. Assim, Assim, é um filme muito importante, é um filme que eu acho que, de fato, assim, me fez entrar ainda mais no gênero de terror e tal. Na época eu fiquei, assim, deslumbrado. Acho que eu gostei até mais na época do que eu gostei hoje, por mais que eu ainda goste muito do filme. E o Eggs, assim, é um diretor, pra mim, que tem um futuro muito bem traçado. Assim, gosto do Farol também. E o Homem do Norte também gosto. Também gosto, assim. É o que eu menos gosto dele, mas também. A Bruxa, o Farol e o Homem do Norte. E assim, você pode nunca ter visto o Nosferatu original, mas provavelmente já ouviu falar ou já viu alguma referência à figura daquele vampirão careca, narigudo, corcunda, que tá precisando ir na manicure e tem um zoião de bigoião. O Nosferatu é um dos filmes muito importantes pro gênero de terror em si, né? Sujeito esse que foi criado em 1922 pelo roteirista Henrik Galeen e pelo icônico cineasta F.W. Murnau. Originalmente pensado para ser uma adaptação de Drácula, o projeto teve que seguir por outros rumos quando a produção não conseguiu os direitos autorais do livro de Bram Stoker. Aí, no fim das contas, isso acabou sendo até produtivo, pois permitiu que os responsáveis inventassem algo próprio e isso resultou num filme que se tornou um dos mais lembrados expoentes do expressionismo alemão. Na trama do original, e provavelmente na desse novo também, o corretor de imóveis Thomas Hutter tá tentando vender um castelo cujo proprietário é, vejam só, o tal vampirão esquisito chamado Conde Orlok, que logo fica chonadinho pela esposa do corretor. E aí, vai dar chabu, vai dar chablau com essa encrenca aí dessa birosca toda. Nessa refilmagem, que já tá nos planos do Robert Eggers há alguns anos, o papel do Conde Orlok ficou com o expressivo Pennywise Bill Skarsgård. Cara, tá pra brincadeira não em 2024, viu? Vai ser o Corvo e o Nosferatu também. Esse aí também faz filme a rodo, né? Já o casal Hutter é vivido por Nicholas Hoult e Lily Rose Depp. Além deles, a gente ainda vai ver essas carinhas bonitas aqui, ó, por lá. Se eu tô curioso pra ver esse filme, Ó, o hino da Fúria.
E curioso é pouco, mas é melhor guardar essa curiosidade toda no bolso, já que o filme só está previsto para estrear lá na gringa em 25 de dezembro. Só que o que mais me intrigou nessa data é que o filme já está em pós-produção, então eu não me surpreenderia se ele fosse antecipado. Ou será que a produção não faz questão de lançar perto do fim do ano para ficar mais perto da temporada de premiações, porque tá sentindo que esse filme tem total. bala na agulha para conseguir, no Total. mínimo, algumas indicações? Não, total. Total. Eu até estranhei também, né? Mas total, assim, faz completo sentido, assim. Pra quem não sabe, assim, existe uma chamada janela do Oscar, sabe? Que é muito comentado. Que são os filmes que saem basicamente nas últimas semanas, nos últimos meses do ano, né? E que eles são muito mais voltados para as premiações do Oscar, assim, por conta desse lance de quando a gente vai fazer a lista no final do ano, a gente sempre lembra o que tá mais próximo, né? E assim, e o Oscar também é uma premiação que é feita em cima do hype, né? Assim, uma premiação da indústria como um todo, e aí é muito do marketing e tal. Então você tendo esse filme mais fresco, né, como um todo, ele acaba dando um passo na frente, né? Ele acaba saindo na frente dos outros. Então faz total sentido e assim, o gênero de terror como um todo ele não é muito presente nas cerimônias, ainda mais no Oscar, né? Recentemente teve o Corra, de fato, que ele ganhou o roteiro, né? Se eu não me engano. Acho que foi para outras categorias, não estou me lembrando agora. Né? Mas o próprio Farol, acho que ele foi para fotografia, né? Farol ele foi para a melhor fotografia no ano que ele foi lançado. E o Homem do Norte, eu não sei se ele chegou a ser indicado, mas ele chegou a concorrer, assim, em algumas categorias. Tô tentando me lembrar se ele foi indicado em algumas categorias técnicas, né? Mas enfim, de fato esse é um projeto que chama muita atenção pro Oscar, sabe? Assim, acho que pode ser um filme de terror que pode realmente aparecer no festival como um todo, assim, por se tratar do Robert Eggers, que é um diretor que tá ali no meio, assim, por conta de se tratar de Nosferatu, então, assim, é um símbolo muito importante para um cinema, né? Então, eu não tinha parado pra pensar nisso. Faz muito sentido. Bom, muito cedo para dizer, vamos segurar as especulações para não criar expectativas exageradas. Eu aqui já fiz a teoria toda, Otávio. Tinha avisado antes. Ty West é um cara que já tá na atividade há um bom tempo, mas foi em 2022 que ele realmente explodiu com as duas primeiras partes do que seria conhecido como a trilogia X, um filme sobre as obsessões do Elon Musk. Não, o X do Ty West é outra coisa. X, A Marca da Morte e a frequência Pearl foram... Vamos lá. Não assisti Pearl. Não assisti. Não vi ainda. Eu acho o X mais ou menos, assim. Não sou muito fã, não. Definitivamente não sou muito fã de X. Acho maneiro, assim, mas... lançados com apenas meio ano de diferença, mais ou menos, para contar a trajetória das personagens Maxine e Pearl, ambas vividas por Mia Goth. E o negócio deu tão certo, mas tão certo, que essa franquia se tornou uma das mais queridinhas da atualidade entre os fãs do horror e colocou a atriz noutro patamar. Mas beleza, depois que a gente acompanhou a história de sobrevivência A Mia Goth, assim, é absurdo, né? A Mia Goth, assim, ela virou... Não sei se a apelido era Princesa do Terror agora, né? Enfim, mas ela ganhou um status gigantesco, né? Assim, que provavelmente vai se manter durante um tempo. Assim, é bem provável, até pelos projetos à frente, em que ela já tá sendo cotada. Então, assim, porra, foi a criação de um símbolo do terror e que eu acho que vai colher bastante fruto daqui pra frente, cara. A Mia Goth, ela tem tudo pra, assim... passear pelo gênero. da atriz Pornographics Maxine enquanto fazia um filme de Vucu Vucu e seu grupo era atacado sorrateiramente pelos donos do lugar, e ir pro passado investigar a psique da vilã Pearl e entender o que levou ela a ser tão desajustada, chegou a hora de Ty West fechar sua trilogia com Maxine, que deve se passar em Los Angeles dos anos 80 para retratar os esforços da moça enquanto tenta se tornar uma atriz de tinga-lagatinga de sucesso. Claro que no meio disso vão acontecer algumas situações bem esquisitas que vão fazer ela se reencontrar com o horror de alguma forma. Além do Ty West voltar como diretor e roteirista e Mia Goth como a estrela principal, se unem ao elenco esse pessoal charmoso aqui, entre outros. O filme estava sugerido para estrear em 2023 e acabou sendo empurrado para 2024, quando não tem data reservada ainda, mas já está em pós-produção, então na gringa deve chegar mesmo agora em 2024. No Brasilis, a gente precisa torcer para chegar logo, porque os 2 episódios anteriores atrasaram horrores. Atrasou então muito. que as distribuidoras Atrasou muito. De fato, pelo menos eu sei que agora eu vou assistir o Pearl. Porque quando tiver próximo do lançamento, então eu vou atrás de Pearl.
Talvez eu reassista a X também, enfim. Mosca de novo. Porra, de novo. Peraí, meu. E por último, tem um projetinho curioso que eu vou incluir aqui para ninguém ser pego desprevenido e saber certinho do que se trata. É um reboot da franquia Os Estranhos. Tá, mas o que é que isso tem de curioso? É que o projeto desse reboot contempla não um Nunca assisti. Nunca assisti. filme, nem dois, mas uma trilogia. Quem tá por trás dessa negócia é o diretor finlandês Renny Harlin, um cara experiente, com um currículo bem eclético, e quem viu meu revisando a franquia de A Hora do Pesadelo deve lembrar do sujeito, já que ele dirigiu a parte 4. Tá, mas qual é a história? Pelo menos a primeira parte vai girar em torno de dois jovens apaixonados que vão morar na costa oeste do Estado Unido. E para isso, se lançam numa longa viagem de carro estrada dentro. O problema é que durante o percurso, o carro quebra e eles têm que passar a noite num Airbnb isolado, onde acabam entrando na mira de 3 sádicos mascarados que querem atormentar, torturar e o casal. Por que eles fazem isso? Olha, se seguir a ideia de Os Estranhos original, é por pura violência gratuita mesmo. Ruindade, puro sadismo. É, clássico filme de invasão domiciliar, né? Os Estranhos, capítulo 1, 2 e 3 estão sendo produzidos ao mesmo tempo. O primeiro já está prontinho, só esperando a data de lançamento, enquanto o 2 e o 3 estão em pós-produção. E o que me chamou muita atenção é que os 3 estão programados para estrear em streaming lá fora em algum momento de 2024. Qual a data prevista? Não sei. Qual streaming? Não sei. Vai chegar tudo junto ou vai ser espaçado por uma semana, um mês, meses? Não sei. Como eu disse, é um projeto curioso e eu tô desse exato jeitinho. Curioso. E aí, qual desses Se é, aqui vai sair, se vamos ver ou não. filmes te deixou mais empolgado? Ah, mas você acha que ficou faltando algum? Aguenta aí que ainda vai ter a parte 2 com os filmes de terror mais inesperados, como eu já falei. Mas essa lista aí eu vou guardar pra janeiro pra ver se pipocam mais notícias sobre alguns desses Vamos filmes, reagir porque aqui. Vamos reagir aqui. tá escasso o negócio, viu? Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela Sim, atenção de vocês. Sempre termina com uma gracinha, né? Até a próxima aí. Pode ficar tranquilo.